concessionária foi notificada a recolher aos cofres a importância de 22 mil. Ou apresentar recurso junto ao Conselho Regulador, ela apresentou, alegando que encontra ciente de suas obrigações e que a determinação havia sido cumprida, haja vista que foi constatado pelo próprio agente fiscalizador que o extintor havia sido enviado para manutenção, mas ainda não havia retornado, afirmando que, ainda que a determinação de providenciar a troca ou recarga dos extintores de incêndio já encontrava-se efetivamente cumprida. Recurso foi analisado pela gerência, que manifestou-se pela manutenção da auto-infração. Gerência de saneamento. Depois foi analisado pela gerência jurídica, que manifestou-se também pela manutenção da auto-infração. Ela fala que a primeira fiscalização foi em outubro de 2008, originou o TN, recebida em junho de 2009, notificando a providenciar a troca ou recarga dos extintores de incêndio no prazo máximo de 60 dias. Porém, a referida determinação não foi cumprida conforme constatado em fiscalização de acompanhamento, outubro de 2009, quando foi lavrado auto-infração. A concessionária alega que a não conformidade havia sido solucionada, pois o extintor havia sido enviado para manutenção, mas ainda não havia retornado quando da fiscalização de acompanhamento, ocorrida um ano após a constatação da não conformidade. Convém ressaltar que a concessionária, mesmo tendo prazo de 60 dias para a solução da não conformidade, somente providenciou o envio do extintor para manutenção, o que não significa nem o cumprimento da determinação de providenciar a troca ou recarga dos extintores e muito menos resolve o problema da situação de falta de segurança do local que a ausência do equipamento acarreta. Verifica-se que o mesmo é oriundo de um termo de notificação anteriormente lavrado em 2006. Desta forma, deduz-se que desde 2006 o município de São Luís do Norte já se encontrava com a não conformidade descrita no relatório de fiscalização de outubro de 2008 e a concessionária foi devidamente notificada da ação a ser empreendida em junho de 2009. Isso aqui é porque em 2006 foram feitas várias fiscalizações e a jurídica aconselhou na época fazer outros termos por causa de adequação de procedimento. Então, quer dizer, desde 2006 eles estão sem extintor. Aí eles mandaram para a manutenção e falou, não, a gente mandou, o problema está resolvido. É isso? Está sendo irônico com você jogava nele. É isso, presidente, o relato. Em discussão, relato da conselheira Ana Carolina. Voto. Tendo em vista os pareceres técnicos e jurídicos adotados como razão de decidir, bem como o procedimento foi regular, vota pelo não provimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção do auto de infração 118/2009, em nome da Saneago. Algum conselheiro discorda do voto da conselheira Ana Carolina? Aprovado por unanimidade. Próximo. Esse auto aqui é o 12 de 2010. Lavrado em desfavor da Saneago por não cumprir a determinação de corrigir as não conformidades existentes, presença de trincas, eflorescências e mofo na ETA do município de Americana do Brasil, pertencente à Regional de São Luís de Montes Belos, infringindo o artigo 7º, inciso 17, o mesmo da 231. Os autos foram julgados pela Câmara de Saneamento Básico, foram mantidos, óbvio, né? E a concessionária protocolou recurso junto ao Conselho Regulador, alegando que já existia um plano de recuperação das unidades do sistema de abastecimento de água, visando a correção das não conformidades existentes, porém, as obras encontram-se sujeitas ao cumprimento das exigências expressas na Lei de Licitações, bem como da existência de revisão orçamentária. Por isso, a execução das obras teve que ser adiada, porém, tal fato não trouxe nenhum prejuízo à qualidade de água dos serviços prestados neste município. Recurso foi analisado pela Gerência de Saneamento, que manifestou-se pela manutenção do auto, tendo em vista que a concessionária nem sequer iniciou a reforma programada e nem há expectativa de resolução das não conformidades. Constatando que o auto foi lavrado em conformidade, a jurídica também se manifestou-se pela manutenção do auto. A fiscalização inicial foi em fevereiro de 2009. Em discussão. Voto. Primeiramente,
Há que se ressaltar que o cronograma constante no processo, folha 31, com prazo até fevereiro de 2010 para a correção das não conformidades, apresentados pela Saneago e aceito pela área técnica da AGR, trata-se de um segundo cronograma apresentado pela empresa, sendo que o primeiro tinha vencimento em fevereiro de 2009. Esse segundo também não foi cumprido, que vencia em 2010. Também não foi cumprido, conforme pode-se constatar através da fiscalização de acompanhamento. Convém esclarecer que a manutenção do sistema de água, eu entro naquela questão do patrimônio, da preservação do patrimônio, da concessão, sendo que a AGR tem ciência do ônus adicional dessa medida, fala da questão de apresentar novo cronograma antes de lavratura do auto. Primeira fiscalização ocorreu em julho de 2008, quando se originou o TN, devidamente recebido pela Saneago, notificando para executar o plano de recuperação, conforme o cronograma de atividades apresentado pela concessionária. Porém, o referido cronograma não foi cumprido, conforme a fiscalização de acompanhamento março de 2010 e lavrado auto de infração, recebido em julho de 2010. A concessionária alega que, por ser uma empresa pública, deve obedecer à lei de licitações, entretanto, tal fato não justifica a inércia de mais de um ano até a lavratura do auto, sendo que neste tempo poderia ter realizado os procedimentos que envolvem a licitação e até mesmo executado todas as obras. Ademais, através de informações à Folha 8, os problemas e desgastes no sistema de Americano do Brasil foram constatados por essa agência desde o ano de 2006, mas o primeiro TN foi substituído por um novo devido a questões de procedimentos aqui internos do processo. Tendo em vista os pareceres técnicos e jurídicos, voto pelo não provimento do recurso apresentado, pela manutenção da auto-infração 12/2010, em nome da Saneago. Todos concordam? Com o voto da conselheira Ana Carolina, aprovado por unanimidade. Próximo. O último aqui é o processo final 5179. O auto, em nome da Saneago, é de dezembro de 2009, lavrado por não cumprir a determinação de corrigir as não conformidades existentes, presença de infiltrações e eflorescências na ETA em pintura desgastada no reservatório elevado do município de Itapuranga, da Regional de Goiás. Infringindo o artigo 7º, também o inciso 17 da 231. Os autos foram julgados e mantidos pela Câmara de Saneamento. A concessionária apresentou recurso junto ao Conselho Regulador, alegando que a Saneago encontra-se ciente de suas obrigações e que, antes da fiscalização realizada, já havia sido elaborado um projeto visando a completa reforma. Porém, como sendo uma sociedade de economia mista, as obras encontram-se sujeitas ao cumprimento das exigências expressas na Lei de Licitações. Informou ainda que a reforma do reservatório e das instalações da estação de tratamento de água do município de Itapuranga já haviam sido concluídas há mais de um ano. Anexou fotografias para fins de comprovação. A peça de recurso foi analisada pela Gerência de Saneamento, que manifestou-se pela manutenção do auto, tendo em vista que, nas duas datas de vistoria ao município, foi constatado o não cumprimento do plano de recuperação apresentado pela Saneago. Ressaltou ainda que a concessionária não solicitou prorrogação de cronograma de atividades, o qual venceu em junho de 2009, e em vistoria realizada em outubro de 2009 foi verificado o não cumprimento das determinações. A gerência jurídica também se manifestou pela manutenção da auto-infração. Em discussão. Voto. Ninguém discute no meu? Primeiramente, há que se ressaltar que o cronograma constante no processo, folha 10, com prazo até junho de 2009, para a correção das não conformidades, foi apresentado pela Saneago. Este não foi cumprido, conforme pode-se constatar através do relatório de fiscalização de acompanhamento. Convém esclarecer que a manutenção do serviço, eu entro também naquela questão de preservar o patrimônio da concessão, questão do auto de infração, o cronograma ser prorrogado antes do auto. A primeira fiscalização ocorreu em setembro de 2008, quando se originou o TN, notificando para executar o plano de recuperação conforme cronogramas de atividades pela concessionária. Porém, o referido cronograma não foi cumprido, conforme a fiscalização de outubro de 2009, foi lavrado auto de infração. A concessionária alega aquela questão de lei de licitações, e isso não justifica a sua inércia. Pulando aqui. Ademais, através de informações às folhas 7 dos autos, os problemas e desgastes no sistema de Itapuranga foram constatados por essa agência desde o ano de 2006, mas o primeiro TN foi substituído por um novo devido a
procedimentos aqui internos. As não conformidades apontadas pela empresa como solucionadas ainda não haviam sido resolvidas na diligência específica para checagem de atendimento às determinações da GR, em outubro de 2009, cujo prazo inicial para resolução se findou em junho de 2009. Segundo o próprio cronograma apresentado pela Saneago. E o fato da concessionária alegar ter cumprido as determinações não é isenta dos efeitos do auto de infração. Haja vista que, no momento em que se realizou a fiscalização de retorno e a consequente lavratura do auto, as não conformidades não haviam sido sanadas. Como atesta as fotografias de 19 e 20, o que torna essa alegação ineficaz. Assim, sou pelo não provimento do recurso apresentado e, portanto, pela manutenção do auto de infração. Esse aqui é o 116/2009 da Saneago. Todos concordam com o voto da conselheira? Aprovado por unanimidade. Item 12. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 12.1 ao item 12.6 da pauta. Com a palavra, conselheiro Danilo da Cunha. Esse processo, o auto-infração lavrado em desfavor da Autoviação Goianese Limitada por suprimir viagem correspondente ao horário das 5h30 da linha 571, no percurso Goianésia Barro Alto, em 6/5/2011. A capitulação legal foi o artigo 11, inciso 6 da Resolução 297. Ela apresentou defesa, ela deixou de apresentar defesa, os autos foram apreciados e mantidos na Câmara Setorial de Transportes. A auto-infração gerou a penalidade de R$ 800. Ela, notificada, apresentou recurso, acompanhado de documentos de representação, alegando, em suma, que o auto-infração foi lavrado injustamente, uma vez que, segundo a mesma, possui autorização para operar na linha Goiânia a Barro Alto com conexão em Goianésia, requerendo, ao final, que o auto-infração seja julgado improcedente. Essa alegação, que ela quis dizer que tem outra linha que supre essa viagem que foi suprimida. Então, de acordo com isso, a gente observa que a mesma, quanto a essa alegação de que ela possui autorização para realizar conexão em Goianésia através da linha Goiânia Barro Alto, temos que esta afirmação não justifica a supressão, uma vez que consta as folhas 5, a folha 5 dos autos, quadro horários da linha referente à auto-infração, seguido de informação da Gerência de Transportes, que desde 29/12/2010 a empresa em questão não solicitou à AGR nenhuma alteração do horário na referida linha. É o relatório. Em discussão. Conselheira Ana Carolina. Ela suprimiu Goianésia Barro Alto. E ela diz que tem a Goiânia Barro Alto, que passa por Goianésia, que essa linha dava para fazer a demanda. Voto. Mas o quadro ainda está em vigor. Então, de acordo com os pareceres técnicos e jurídicos, meu voto é pela manutenção do auto-infração. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Próximo. O processo do item 12.2, 2011, final 2944, também foi uma supressão de viagem da mesma empresa. Suprimiu o horário das 6 horas da linha 10/18 do percurso Goiânia-Caturaí, em 2/5/2011. Aqui os argumentos do recurso é de que possui autorização para operar na linha Goiânia-Caturaí, além da modalidade convencional, também possui a modalidade semi-urbano. Assim está esta última, é o que ela diz na recurso aqui. Assim, esta última consegue suprir satisfatoriamente toda a demanda na linha. Mas também a gente observa que no quadro de horários essa linha convencional existe, esse horário existe, e ela suprimiu o horário que estava previsto no respectivo quadro de horários. Em discussão. Ela arruma de acordo com o jeito dela, né, as linhas. As duas é da Goianésia, né? Goianésia também. Voto. Caturaí, apesar de ser uma cidade aqui próxima, não faz parte da região metropolitana
E tem a linha. Não sei se tem um semi-urbano, mas de qualquer jeito suprimiu, né? Suprimiu. Não. Não. Caturaí não dá. Não dá 50 quilômetros. Do lado de Brasa Branca ali, antes tinha umas. Voto. Ok. De acordo com os pareceres técnicos e jurídicos, o meu voto é pela manutenção do auto de infração. Todos concordam? O voto conselheiro. Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 12.3, 2012, final 0023. Não. É isso? Não Tá dá, certo. mas o 12.3 é semelhante a um do que o Zé de Paula. Na verdade, os dois dá para fazer em bloco, o 12.3 e o 12.4. Da mesma empresa? Da mesma empresa e a mesma situação. Até que foi um semelhante ao que o Zé de Paula relatou aí, que ela diz que o auto de infração foi lavrado por atrasar sem justificativa o horário que estava previsto das 10 horas na linha 016, Goiânia, São Luís de Montes Belos. E o do item 12.14, 12.4. 12.4, ele atrasou o horário que estava previsto das 19 horas da linha 061 Goiânia a Morinópolis. O primeiro, ele justifica que o veículo que iria cumprir o horário descrito no auto de infração estava a caminho para embarque de passageiros, viu-se diante de uma blitz da Polícia Rodoviária, em que houve a interrupção das vias de acesso ao terminal rodoviário. E a segunda... Igualzinho. Não deve ser, não. Não. E o segundo, ela disse que o veículo que iria cumprir o horário descrito no auto de infração já está a caminho para embarque de passageiros, viu-se diante de um acidente, em que houve a interrupção das vias de acesso ao terminal rodoviário. Mas não justifique nenhuma das duas um boletim de ocorrência, alguma coisa. Né? PFR aí foi um acidente. Uma foi 14 de janeiro de 2012, outra 6 de dezembro de 2011. Todas as duas Goiânia. CRP de Goiânia, é aqui mesmo. Não, mas ele fala PRF aí, né, não? Ele fala que foi Polícia Rodoviária. Foi rodoviária. Que ele fala aqui, né? Então, a gente observa que os fundamentos aqui dos recursos não são suficientes para ensejar uma anulação dos autos de infração. Em discussão, os dois processos. Voto. De acordo com o exposto e os pareceres técnicos e jurídicos, meu voto é pela manutenção dos referidos autos de infração. Todos concordam com o parecer do conselheiro? Aprovados por unanimidade. Próximo. Foi o 3 e o 4, né, Danilo? 3 e o 4. Numa estrada e noutra estrada, esse aí? Um foi uma blitz e o outro foi um acidente. Pois é, mas as linhas são diferentes. As linhas são diferentes. Uma na verdade, ele estava indo para o atrasou. terminal. Estava indo para o terminal. Uma ia fazer Goiânia a Morinópolis, atrasou a saída de Goiânia para Morinópolis. O outro, Goiânia a São Luís, também atrasou a saída de Goiânia. Aí porque ele foi por causa das blitz. Segundo ele, o ônibus não chegou a tempo no Blitz terminal e por causa das acidente. blitz. E a polícia Do rodoviária. blitz e acidente. Um foi um da Polícia Rodoviária e um outro foi um acidente. Próximos. O processo do item 12.5 também fazer uma ressalva que realmente você vê, esses processos já estão andando bem. Esses dois são de 2012 com recurso. A gente já está apreciando aqui, já tem alguma. Mas se bem que eles não tiveram defesa, foi. A revelia. Na primeira instância. Na primeira instância não apresentou defesa. O processo do item 12.5. A empresa Maia suprimiu a viagem sem autorização da AGR,
suprimiu o horário das 12h30 com partida inicial em São Luís de Montes Belos, no percurso Goiânia-São Luís de Montes Belos, vice-versa, em 20 de nove de 2011. Artigo 11, inciso 6º. Não apresentou defesa, a multa foi de R$ 800. No recurso que ele apresentou, diz que solicitou ao departamento competente da GR, através de ofício, alteração no quadro de horários, requerendo, ao final, que o auto de infração seja julgado improcedente. A SUPAIP e a gerente jurídica manifestaram-se pela manutenção. A gente observa que atendeu os requisitos do recurso, especificamente no concernente ao mérito, não trouxe elemento que justifique a anulação do auto de infração. Quanto à alegação de que solicitou a esta agência alteração no quadro de horários, temos que essa informação não justifica a supressão, uma vez que consta a folha 5, o quadro de horários da respectiva linha 016, seguido de informação da gerência de transportes, que desde 24 de fevereiro de 2010 a empresa em questão não solicitou à GR nenhuma alteração de horário na referida linha. Em discussão. O voto. O voto é de acordo com os pareceres técnicos e jurídicos, a manifestação da área de transportes de que não houve alteração no quadro de horários. Meu voto é pela manutenção. Todos concordam? O voto conselheiro. Aprovado por unanimidade. Próximo. Último processo. Foi uma supressão de um horário de viagem. Esse recurso aqui foi bem elaborado. A Nacional Express fez um recurso aqui fundamentando questionando a legalidade da resolução nossa, de aplicação da penalidade. O que é o? Ele diz que a competência, na verdade, é do chefe do executivo, de que tem que ser por lei, mas isso a gente já desde o início da GR, já sabe que a lei passa para a GR fazer as penalidades e imputação respectiva. O formato de resolução ou a competência da GR? Não, forma que ele fala que não pode ser por resolução a aplicação de penalidade. Mas isso aí está extremamente superado do entendimento. Estou lembrando dela. Entendeu? E ela suprimiu a viagem sem prévia autorização da GR, o horário das 9h30 da linha 505, no percurso Morrinhos-Pontalina. Na Câmara, ela não apresentou defesa, foi mantido, gerou penalidade e multa no valor de R$ 800. E ela alega ainda também no recurso que já promoveu as devidas adequações na linha na data de 13/3/2009, conforme documento anexado aos autos. Ela fez uma solicitação de alteração no horário e foi atendida. Só que ela foi atendida nessa alteração desse horário depois do auto de infração. Aqui, quanto à alegação de que a autuada solicitou a esta agência a adequação do quadro de horários, temos que, conforme consta as folhas 14, o quadro de horários da linha 016, vigente à época da autuação, 16 de fevereiro de 2009, previa o horário das 9h30 que foi suprimido, sendo que somente em 16/4/2009 foram autorizadas as adequações dos horários solicitadas pela autuada, ou seja, na data da autuação a empresa autuada ainda estava sujeita a cumprir o horário das 9h30. É o relatório. Em discussão. Voto. De acordo com os pareceres técnico e jurídico, meu voto é pela manutenção do auto de infração. Todos concordam? Com o voto conselheiro, Danilo. Aprovado por unanimidade. Item 13. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador da GR. Alguém tem alguma consideração? Conselheira Ana Carolina. Presidente, só gostaria de parabenizar aí essa questão do clipping. Foi, além da ideia ter sido ótima, a gente, nessa correria, né, a gente conseguia acompanhar tudo, e muito menos as entrevistas que o senhor dava.
né? Então agora a gente acompanha ao vivo, é ótimo, a imagem está ótima. Eu estou apanhando em alguns áudios lá, ficou ruim, eu não consegui entender, mandei um e-mail para a empresa, mas acho que é a informática aqui que vai resolver meu problema. Mas a ideia foi ótima. Parabéns. Lembrando que tem um clipe, esse é o clipe de rádio, televisão, e tem o clipe de jornais que é feito aqui internamente, que sai também todos os dias, que está aí na nossa intranet. Ok? Ok. Conselheiro Felício. Vai ser feita uma revisão tarifária agora na tarifa do saneamento, né? Da Saneago. Inclusive teve o relato já, isso deve ir para a Câmara, deve estar sendo encaminhado para a Câmara, porque foi pedido o relato, a revisão tarifária, a gerência já fez, deu um índice diferente, um pouco do que eles solicitaram, isso com vistas àquela, por causa do aumento da energia que houve, né? Já foi feito pela gerência de saneamento, já foi encaminhado, deve estar na pauta da próxima reunião da Câmara. Não, a revisão. Pois é, mas aquela que passou por aqui na reunião anterior foi o reajuste, né? Da tarifa. Aquela foi reajuste, mas aprovamos. Da tabela agora de estão serviço. pedindo uma revisão porque você não pode ter reajuste mais com menos de um ano. Então, agora eu falo na revisão tarifária mesmo, porque tem essa revisão, de um determinado período isso. em período tem uma revisão tarifária. Essa tarifária. aí, deixa eu te falar, essa revisão geral, que de 4 em 4 anos, no caso aqui, a gente teria que fazer, a gente está preparando, no caso da nossa contabilidade regulatória e da gerência do Eduardo, a gente está preparando para fazer essa revisão geral, com base no que ele solicitar de investimento feito e tal, revisão geral. Essa revisão é só em relação ao aumento da energia, tá? Porque você teve um aumento, depois teve outro. Então, eles pediram, a gente vai ter, revisão. Não, você não pode ter reajuste em menos de um ano, 2 reajustes. Então é uma revisão com base no aumento liberado pela ANEEL a energia. A energia que segundo eles, representa aí, é uma revisão parcial. Segundo eles, representa aí mais ou menos 26, 27% do total da tarifa deles de água, o que a energia representa. Eles fizeram e pediram com base nos cálculos, o Eduardo pediu para eles novos dados, eles fizeram novamente, eles estavam pedindo um reajuste, parece que dá 3 e qualquer coisa, 3,40, 3,50, pelos cálculos da gerência, não foi para a Câmara ainda, o Eduardo fez, deu 3,1, 3,1, e nós mandamos para o Hermes para ele conferir os dados, para ver e está indo para a Câmara. Ok? Você me apresentou isso anteontem. Eu estou falando agora a revisão, a respeito da revisão geral. A revisão nós estamos nos preparando, contabilidade regulatória e gerência, para fazer ela. Essa questão da energia é uma revisão parcial, mas vai haver uma redução do custo da energia, né? Isso. O que a gente está pensando é o seguinte, por exemplo, a partir de janeiro você vai haver uma redução. Teve 2 reajustes que provocou essa revisão. Provavelmente ela vai se dar só a partir de 1º de janeiro, de dezembro, porque vai ter que aprovar na Câmara e aqui, depois tem que ter a publicação. Provavelmente ela vai vigorar a partir de 1º de janeiro. E aí, a partir de janeiro do ano que vem, de 2013, você vai ter uma redução, que a ANEEL fez em todas as concessionárias. Aí provavelmente você vai ter uma redução, mesmo que pequena, da tarifa de água novamente. Só que aí, a gente está discutindo ainda, o Eduardo acha que a gente deve deixar para o reajuste do ano que vem, de abril. Né? O que a gente está discutindo é o seguinte, teve o reajuste, vai ter um reajuste, a gente vai justificar pelo aumento de energia. Quando for em janeiro que tiver a redução, aí, por exemplo, quando você liberar o reajuste de abril, você vai dizer o seguinte, o reajuste foi tanto, vamos dizer, 6%, menos o valor do desconto da energia vai dar 5,6%. Entendeu? É o que a gente está pensando. E justificar. Agora, eu fiz a pergunta pelo seguinte, eu quero chamar a atenção
principalmente para essa revisão geral da tarifa, porque a tarifa da Saneago eu tive já observando e comparando com outras concessionárias de outros estados, e mesmo de sistemas de saneamento geridos pelos próprios municípios, por exemplo, Ribeirão Preto, Uberaba, Mineiros, em que a tarifa da Saneago é muito superior, né? Muito mais alta. Então, assim, eu queria chamar a atenção para isso, para que fosse, na época da revisão geral da tarifa, fosse levado em conta, fosse feita uma comparação, porque eu tenho achado que realmente a conta de água está apimentada. O que a gente fala sempre é o seguinte: a revisão tem que ser feita, e o que a gente fala é o seguinte: tanto ela pode aumentar como pode diminuir, né? Depende dos cálculos que forem feitos aí. Desse agora? Não, mas esse... Não é um mês. Não, é a partir de dezembro. A partir de dezembro. Ela vai valer em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Não, janeiro vai reduzir, mas o que a gente quer fazer, aí sim, só no reajuste de abril. Aí você desconta em abril. Não sei, estou falando é o que foi levantado, não tem nada decidido. Pois é, mas a concessionária está cobrando. Porque, segundo é o que eu falei, isso representa 26%, 27% do valor da tarifa deles. É uma coisa razoável. Quer dizer, por exemplo, se você for levar em consideração um reajuste de 3,1%, se você for levar em consideração todos os usuários, todas... Mas isso de qualquer jeito vai passar pela Câmara e vai vir aqui. Mas eu penso falar o seguinte: independente de uma coisa ou outra, o reajuste é anual. E leva-se em conta aí o gasto de energia. Então, por que motivo que vai ser feito todo um dispêndio dessa natureza, onerando o contribuinte por mais uma vez, né, vai aumentar novamente, por um problema que vai acontecer pouco tempo. Ou seja, já passou a fase mais crítica, que já o tempo já acabou, vai ser um mês praticamente. Porque depois abaixa o valor. Mas o reajuste é só em abril do ano que vem. Mas depois abaixa o valor em janeiro, não vai ter reajuste. Então, o que eu estou falando? E todo o reajuste, o cálculo do reajuste leva em conta a alteração anual. É do ano anterior, não previamente. Senão a gente vai começar a reajustar com expectativa isso é revisão tarifária completa. Não, essa é vamos dizer, uma mini revisão, vamos dizer assim, com base nesse aumento. De água. Segundo eles, o insumo, a energia, representa 26%, 27% da tarifa de água deles. Depois de pessoal, é o maior custo que tem. Entendeu? Está no processo. Olha, se vocês quiserem estar com o Eduardo, nós encaminhamos anteontem para o Hermes, só para ele checar, ver se está tudo ok, o cálculo que o Eduardo fez. Que foi diferente, um pouco menor do solicitado pela Saneago. Tá? Pois não, Gilvan? Isso. Está lá no gerente de finanças, foi encaminhado para lá na segunda-feira. E eu pedi agilidade para ir para a Câmara o mais rápido possível. Deve ser a primeira reunião ordinária da Câmara de Saneamento. Quem quer da Câmara? Não vai dar para amanhã. Então deve ser na próxima. Se quiser, inclusive, fazer uma extraordinária, se for o caso. Tá? E aí está com o Hermes lá. Tá? Ok? Mais alguma informação dos conselheiros? Conselheira Ana Carolina? Bom, eu tenho algumas considerações aqui. Primeiro, o seguinte, eu não sei se vocês, já foi dito aqui pelo Danilo, a gente está, e eu já tive a oportunidade de falar aqui antes,
a gente está aí pedindo, aí, solicitando a agilização o mais rápido possível dos processos. Bom, aqui estão presentes aqui, vocês fazem parte das câmaras, fazem parte aqui do conselho. Onde é que estão os processos? Em sua maioria está na Câmara ou no conselho, ou no conselheiro, ou no jurídico, ou em alguma gerência, né? Os processos estão nesses lugares. Eu já havia pedido aos gerentes para agilizarem, mas a gente pode ver por aqui, por exemplo, que nós temos 2 processos mais antigos aqui, um de 2007 e um de 2008, só. O resto tudo é a maioria 2009, a maioria 2010 e 2011, 12 até, já tem aqui 2012. Quer dizer, isso demonstra que a gente está vencendo, né, alguma coisa. Agora, o que eu queria, viu, Gilvan, eu quero que você me faça um ofício, ou uma portaria, ou sei lá, alguma coisa para encaminhar para todos os conselheiros e para os gerentes, no sentido do seguinte: eu acho que a gente tem que priorizar, e aí, independente de ser complicado ou não, os processos mais antigos. Não vamos deixar o processo antigo parado. Entendeu? Porque eu estou vendo que tem 2 aqui, um 2007 e um 2008. Quer dizer, eu acho que, para a gente aqui, 2010, 2011, 2012, eu acho normal, né? É o que a gente tem mais aqui. Agora, antes disso, quer dizer, já são mais de 3 anos, né? Então, da gente ver todo mundo, viu, Gilvão? Vamos fazer um documento pedindo a todos que priorize esses processos mais antigos. Pra gente, porque é até chato, né? É chato na hora que você vem julgar um processo. Pô, processo 2007, pô, tem 12 anos, 5 anos, né? Então, da gente priorizar, mesmo que seja complicado, vamos dirimir as dúvidas com o jurídico, vamos ver, em qualquer lugar. Se tiver algum processo, viu, João, vamos fazer isso direitinho. Se tiver qualquer processo antigo, vamos dirimir as dúvidas, vamos botar ele para ser relatado o mais rápido possível. Tem processos antigos que chegaram tem pouco tempo. Por exemplo, foi notificado para recurso, então igual esse, que a conselheira Ana Carolina comentou. Ele não ficou parado, ele está caminhando, só que ele se iniciou em 2007. Então, às vezes, você recebeu um processo tem pouco tempo. De qualquer forma, para agilizar eles primeiro. De qualquer forma, é deficiência interna nossa. Não tem dúvida. Quer dizer, se o processo ele é de 2007, você tem 5 anos, ele parou em algum lugar. Ok. Tinha um processo escondido, mas não compete a gente ficar falando por causa do motivo A ou B ou C. O que precisa é da gente agilizar, a gente julgar o mais rápido possível esse processo mais antigo. Eu acho que, e aí processo antigo para mim é de 2009 para trás. Entendeu? Eu já falei com o Eduardo, ele já despachou vários, tem despachado muitos, com o Cláudio, ele tem despachado muitos realmente. Eu acho que diminuiu muito a quantidade de processos lá, porque eu pedi para ele várias vezes, nós fizemos reuniões internas lá com ele, com a equipe dele, demos orientações, falamos tudo, então diminuiu bastante. Então, para todas as áreas. Então, vamos fazer para todos os gerentes, viu? Os finalísticos, lógico, os que têm processo, até os meios também, porque às vezes pode estar lá no Hermes, pode estar em algum lugar, vamos fazer para todos os gerentes. E bem claro, viu, Giovana? Priorizar principalmente os processos de 2009 para trás, para colocar todos. E coloca mais ainda. Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, procura jurídico, procura a gente, vamos resolver. Ok. Mas para mim, mais antigo é 2009. Isso aí, essa orientação é boa, presidente, porque a gente chega na nossa sala, tem assim, 5 pilhas de processo ou para o conselho, para a Câmara. Os mais antigos. Se a gente dá prioridade, principalmente, mesmo que tenha chegado agora... Isso, porque isso. A gente... Mesmo que ele tenha chegado depois dos outros, pega ele, relata ele. Eu e o conselheiro Feliz, por exemplo, nós estamos na Câmara de Hídricos, já tem muitos processos. Então, os de bens são mais novos, então a gente prioriza os antigos. Os mais antigos. Passe ele pode ter chegado depois de outros mais novos, mas passe ele na frente para ele ser julgado mais rápido, né? Eu acho que é importante esse tipo de coisa, para não ficar... Lógico que, reforça, já melhorou muito, tem clareza, o próprio relato do jurídico já diminuiu e tal. Não está acabando, tem muito ainda, mas eu acho que a gente tem que vencer esse prazo. Queira ou não, gente, essa coisa do tempo é terrível, né? Nós já vamos completar 2 anos de gestão.
né? Agora, para o final do ano, é rapidinho, 2 anos. 2 anos. Ok. Foi. Tudo bem, mas eu acho que foi uma ótima posição nossa. Ó, é melhor do que passar umas coisas igual essa aqui hoje, entendeu? Quer dizer, a gente tem que... sei, nós assumimos, eu acho que foi correto. Mas vamos olhar lá, fazer uma triagem, aproveitar agora, o conselheiro Feliz, que está cheio de funcionários lá com ele, pega lá o processo, faz uma triagem, pega os mais antigos, vê o que é, né? 100%. Até sobre esse assunto, eu gostaria... até sobre esse assunto, eu gostaria de falar... Que você faz, aumentou 200%, então. O objetivo nosso é colaborar como um todo. Porque realmente eu estava conversando na supervisão, ontem eu fiquei muito tempo conversando com todos. Ali chegou na minha sala, chorou. Não, doutor, não precisa falar, não. Não, você não precisa entrar em detalhe, não. Mas, na realidade, a gente quer que a GR como um todo ande, né? E não é que eu estou cedendo funcionário porque eu tenho sobrando, porque longe de mim eu estou precisando de gente, como sempre. Eu acho que isso é insanável, né? A partir do momento que você... Não sana. Dentro disso, só uma parte em si. Eu estava conversando com a Alice ontem. Gente, eu tenho o maior prazer e me vanglorio de ser funcionário público. Eu acho que é uma coisa gratificante. Eu acho muito bom. Agora, eu estava falando uma coisa com a Alice ontem. Eu acho que é inconcebível, e se você for pegar algum parâmetro aí em qualquer outro estado, o estado de Goiás, com o tamanho que é, com o número de habitantes, com a estrutura toda, eu acho inconcebível um estado igual ao nosso ter 160 mil funcionários públicos. É muito. Estou incluindo tudo, Zé. De empresa, de autarquia, de direta, de comissionado, de tudo. Então, gente, isso aí é demais. E aí é o seguinte, aí eu lembro de muitos anos atrás, por exemplo, isso não é próprio de Goiás, não. O governo federal, por exemplo, os burocratas lá chegam a falar assim, nós temos que fazer isso. De repente, quando entrava como uma rubrica no orçamento da União, de repente... Aquilo virava uma rubrica, virava uma equipe de gente, de repente tinha que construir um prédio para fazer aquela ação. Isso é um processo, um ciclo vicioso que vem, a pessoa acostuma com isso e fala, eu estou desenvolvendo essa ação, então eu preciso de gente, não existe outra coisa, todo mundo precisa de gente, todo mundo precisa de gente, todo mundo precisa de não sei o quê, briga ainda mais aqui com leilão de gente, com UFC, com não sei o quê, todo mundo quer gente. E nós temos gente demais no estado. A coisa é mal distribuída, mal aproveitada. E aí eu digo o seguinte, se você for pegar ao pé da letra, eu sei isso, eu sou funcionário público, 95%, 98% do funcionário público não trabalha 8 horas por dia. Não trabalha 60% de 8 horas. Fica fazendo internet, fica não sei o quê, fica não sei aonde, vai não sei o quê, vai fumar cigarro, vai passear não sei aonde, vai no médico, vai não sei aonde. Não trabalha, gente. E isso vira um ciclo vicioso. Não trabalha, não produz. Aí precisa de gente. Uai, gente, isso não... se de uma pessoa, uma gerente aqui, me falou o seguinte, você está doido? Ninguém trabalha 8 horas por dia, não. Falou na minha cara, falou, então tem alguma coisa errada, porque eu nunca trabalhei menos de 10 horas por dia. Ele falou, não, você está equivocado, ninguém dá conta de trabalhar 8 horas por dia. Eu falei, gente, não dá conta como? Todo mundo recebe para trabalhar 8 horas, recebe para trabalhar 8 horas. Então, esse negócio que a pessoa acha que tem que trabalhar 50% do tempo, tá ok? Não, gente, é 8 horas. Então, quer dizer, precisa de gente que, se fizer uma reestruturação interna e cobrar, e o pessoal fazer e trabalhar, não vai precisar de tanta gente agora, né? Eu, por exemplo, acho, com as ações, com os programas, com as coisas que a GR tem hoje, não precisa de mais funcionário do que está aí. E nós decidimos o negócio.
O Feliz já sabe, nós agora vamos baixar o centralismo democrático, no bom sentido, que é o seguinte, ó, fulano, nós já fizemos uma coisa aí, fulano tem uma supervisão, a supervisão do área X. Eu chamei o chefe dele e falei, o fulano lá trabalha assim, assim, trabalha. Quanto tempo ele trabalha? Não, ele trabalha, é folgado e tal. Então eu falei o seguinte, ele vai trabalhar meio período nessa supervisão dele e vai trabalhar o outro período, vai ficar uma manhã, num outro lugar onde está precisando de gente. Entendeu? O cara não despende 3 horas por dia da supervisão dele. Então é o seguinte, ó, tudo bem, vai trabalhar 4 horas na supervisão dele e vai trabalhar 4 horas, economista, vai estar precisando lá na contabilidade regulatória, então as outras 4 horas vai trabalhar lá. Vai lá, você, gerente, conversa com outro gerente, leva ele lá, apresenta ele para ele trabalhar. Ok, o cara achou ótimo e tal. Então por que não faz isso? Então é o seguinte, está precisando de gente em tal lugar? Ó, fulano, isso é igual jogador de futebol. O cara é pago, não é para jogar de centroavante, não. O cara é pago para jogar no time. Mas o cara é pago, funcionário público é pago pelo Estado para trabalhar no Estado. Ah, tem uns aí que falam, não, eu não quero, eu só quero trabalhar aqui, eu não quero. Uai, isso não existe, uai. A pessoa vai trabalhar onde houver demanda, onde houver necessidade. Entendeu? Para isso nós vamos fazer remanejamentos internos aqui. Vamos fazer. Quer dizer, o Feliz está desfalcado, já arrumamos 2 pessoas, vamos arrumar mais uma. O conselheiro que tiver com dificuldade, vamos arrumar mais, velho. Não tem demanda, não está precisando lá? Por que não vamos ficar com uma pessoa que trabalha 2 horas por dia no outro lugar? Só para complementar e finalizar, porque em relação a isso, foi uma estagiária, para o conselheiro que estava faltando, e um servidor lá da SUPAIP, que vai fazer falta, mas igual o doutor Humberto falando, já estou remanejando e pensando em soluções. Enquanto a tentativa de pensamento de soluções, eu tenho percebido que vários processos vão ao jurídico, às vezes 6 vezes. E, assim, por exemplo, o julgamento em primeira instância. Não tem problema não, eu vou falar de outra. Gente, não faz mal do povo ficar sabendo, não. Nos outros órgãos é muito pior. Não tem problema, não. Queria só sugerir... Zé Paulo, isso é tudo, tem que ser transparente. Tem que ser transparente. Não, mas o outro caso aqui é caso nosso aqui, administrativo, que eu quero falar. Queria só para terminar, sugerir e colocar a ideia para depois a gente discutir melhor, quanto aos julgamentos em primeira instância, várias áreas, principalmente áreas de saneamento, de recursos hídricos, eu tenho percebido que o processo, a área técnica, ela é muito eficiente, faz um relatório bem detalhado, de ser feito o julgamento em primeira instância, o julgamento mais técnico, baseado nesse parecer técnico. E aí, quando for o caso do recurso, aí sim precisar da manifestação do jurídico, porque passa pelo jurídico 2 vezes, no mínimo, né? Às vezes passa por muito mais, sendo que são detalhes técnicos as dúvidas. Aí a gente tem que voltar para o técnico. Não. Estou só colocando como uma às vezes ele pode ser mais... um julgamento técnico. Só levantando esse ponto, porque aí... Pode ser mais racional, às vezes. Nos nossos próximos... com a reformulação da lei, por exemplo, todos os processos vão para o Conselho Regulador. Então, todos vão necessariamente passar no jurídico uma segunda vez. Então, estou só colocando para a gente pensar isso e discutir posteriormente. Bom, gente, rapidamente aqui, eu queria reforçar o convite. Nós vamos ter 8, 9 e 10 o seminário com o CEFTRU. Aqui no auditório, das 14 às 17h30. Vão vir 3 instrutores lá do CEFTRU, do pessoal que já está no projeto há algum tempo. Nós estamos convocando todos os gerentes, porque eles precisam saber disso, mais o pessoal da área técnica lá da gerência de transporte. Convidamos algumas pessoas de fora da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Cidade, Ministério Público não mandei, Tribunal de Contas, técnicos de lá. Convidamos, se quiserem, disponibilizamos 2 vagas para eles. Convidamos também, se quiser participar, alguém do CETRIMP. Então, está em aberto aí vocês também, os conselheiros, alguma assessoria, se alguém quiser participar também. Corpo de Bombeiro não. Então, está convidada de 8, 9 e 10, segunda, terça e quarta, ok? Vai ser aqui na parte da tarde.
E o segundo só esclarecendo que aquela solicitação que nós fizemos ao Ministério Público sobre aquelas linhas não é autorização, nem permissão. Nós pedimos, falamos que havia demanda e como que, já que a gente tinha orientação deles. Aí eu falei pessoalmente com o Dr. Érico Tipino, promotor de justiça. Ele fez uma intervenção lá junto à doutora Vilismar, que entrou com a ação contra a GR, pedindo Aí ele conseguiu dela, disse que está me mandando, não chegou ainda, me falou por telefone, que tem dela as duas situações que está orientando que a gente deve fazer uma autorização precária para atender a população, temporária e precária. Então estamos esperando aí, quer dizer, a gente espera que com isso a gente resolva uma demanda da população, né? E só reforçando o segundo encontro goiano de regulação, que vai ser dia 22 de novembro. Já está todo mundo contactado, já está com a programação pronta. Se vocês quiserem ver, está com a Lucivânia. 22, e nós vamos fazer aquilo que é discutir a nossa reestruturação e o entorno de Brasília. Está todo mundo confirmado. Eu acho que vai ser uma época bastante propícia para esse tipo de discussão. Ok? Não. Uma parte cada um. São 3 tutores de assuntos diferentes, com a programação que tem elas. Se quiser, o Luiz Celso tem. De primeiro fazer uma introdução, depois dizer como é que foi o sistema, como é que era o sistema, como é que foi o sistema, uma coisa assim, uma aula mesmo, uma exposição uma coisa interessante. Ok? Eram essas minhas considerações. Fica encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.